temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos gloriarmos de trabalho já realizado no território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos o nosso dia, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, entregamos nas Tuas mãos a vida de todo aquele que vai ver ou ouvir este vídeo. Pedimos ao Senhor que os abençoe, que os guarde, que o Senhor visite os enfermos, que o Senhor visite os enlutados, que o Senhor visite aqueles que estão com questões emocionais, questões clínicas, questões que vão além da possibilidade da medicina, ou de uma resposta psiquiatra, ou de uma resposta de um psicólogo. Eu peço ao Senhor que o Senhor vá de encontro e que o Senhor faça um milagre na vida dessas pessoas. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, o texto é bem claro aqui em dizer para nós que as pessoas que auto se recomendam, elas não são aprovadas por Deus. E elas não são aprovadas por Deus porque quando ela se auto-recomenda, ela deixa de acreditar e de se gloriar naquilo que o Senhor faz para se gloriar naquilo que elas fazem. E o texto nos diz que isso é uma desaprovação para o Senhor, porque nós devemos esperar que o Senhor nos recomende. Olhando para essa questão, nós podemos ver, hoje eu estava lendo, fazendo a devocional mais cedo, no livro de Daniel, e vemos lá a questão do sonho de Nabucodonosor, né? E ninguém consegue dizer qual era o sonho e nem interpretar o sonho. E Nabucodonosor manda juntar todos os sábios lá e matar todos os sábios, porque o que eu preciso deles, né? E aí quando se chega ali o comandante da guarda Daniel fala assim, não, o que está acontecendo? É explicado para ele, fala assim, não, pede um tempo para o rei, me dá uns dias para que Deus vai me dar a revelação. E aí, em um sonho, Daniel estava orando, mais os seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, e eles ali naquele sonho, tem da parte de Deus a revelação do que era o sonho e qual a interpretação do sonho. Ele se apresenta ao rei Nabucodonosor. Após isso, a maioria de nós sabemos, né, ele é colocado como um dos principais governantes do reino da Babilônia, e também ele pede para que os seus colegas, seus amigos que estiveram com ele nessas orações, sejam colocados em postos importantes. E isso assim acontece. Então nós vemos que não foi o próprio Daniel que se auto-recomendou ao rei babilônico para ter aquele posto, ter aquele cargo importante. Deus usou uma situação para levar quem ele queria ao posto que Deus queria, que era levar Daniel a tal lugar para, por meio daquilo, o nome dele ser glorificado. Esse é o intuito. Então, quando você se auto-recomenda, Deus não terá glorificação. Agora, quando Deus coloca você em determinados locais, aí sim,
Aí sim a glorificação, porque você tem um sentimento de gratidão. Quem se recomenda não tem sentimento de gratidão. Dando um exemplo do nosso dia a dia, né? Você pode ter uma mercadoria para vender. E essa mercadoria você pode estar sempre publicando ela para todos os lados. E não estou dizendo que você não deva fazer isso. Entretanto, você pode perceber que os seus melhores clientes foram indicados por outras pessoas. Os seus melhores clientes, olha, esses dias eu fiz isso, falei para um amigo, falei, olha fulano, meu carro está fazendo 14 quilômetros com litro de gasolina, eu estou satisfeito. Então, eu estou abastecendo em tal posto, eu estou confiante com o combustível daquele posto. Aí ele falou para mim, eu vou passar lá para me experimentar. Então nós fazemos isso diariamente. E geralmente quando outra pessoa faz a, a recomendação, parece que tem mais resultado, tem mais fidelidade também. Quando você sempre está fazendo daquilo, a recomendação daquilo que está diretamente ligado a você, ou de você mesmo, não dá certo. Nos relacionamentos é assim, né? Um homem ou uma mulher que se recomenda demais, ele não é muito escolhido. Geralmente as pessoas elas vão ter mais confiança em ter relacionamento com alguém que foi, olha, eu conheço fulano, indicado por outro, né? O fulano, ele apresenta um comportamento adequado. Agora, não vem de você mesmo a recomendação, vem do próximo. Então, isso é muito importante. O texto aqui, Paulo está fazendo uma crítica a falsos profetas que autos recomendavam para as igrejas. E eles estavam levando o evangelho falso, tentando destruir o que Paulo estava construindo. E Paulo não era ele que se recomendava. Primeiro para Corinto, as próprias obras que Deus usou Paulo para fazer naquele local já dizia quem era Paulo, né? Porque Paulo fundou a igreja. Quando Paulo enviava um missionário, enviava um colega de ministério, ele recomendava, olha, eu recomendo a vocês, igreja tal, o fulano, o Timóteo, o Tito, a Febe e assim por diante. Então, seja sábio, meus irmãos, seja sábio em não querer se recomendar tanto, não querer se apresentar tanto, mas deixar que o Senhor use pessoas para fazer isso, usar o Senhor para espera que o Senhor use circunstância para promover isso e não você mesmo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai abrir as portas. O Senhor vai tratar as circunstâncias. Você precisa clamar. Daniel clamou. Você precisa clamar, você precisa orar, você precisa confiar no Senhor. E quando as coisas acontecerem, lembre-se, glorifique o nome do Senhor, porque foi Ele que te recomendou. Que Deus te abençoe, vocês tenham um excelente dia, um abraço fraterno para todos vocês, no nome de Jesus.